Olá! O programa Tema Jurídico de hoje vai falar sobre os conceitos, natureza e missão do direito penal. Foi lançado agora no mês de maio, na Facisa, o livro Introdução ao Direito Penal, escrito pelo advogado e professor do curso de Direito da Facisa, Félix Araújo Neto, em parceria com o professor espanhol Miguel Olmedo Cardenete. A obra foi publicada pela editora Edju. Félix Araújo Neto é advogado criminalista, especialista em Direito do Consumidor e doutor em Direito Penal e Política Criminal pela Universidade de Granada. É também professor de Direito Penal e, antes deste livro, publicou vários artigos científicos na área. Ele é o convidado de hoje do programa Tema Jurídico. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Tema Jurídico. É um prazer tê-lo aqui conosco, mais ainda para trazer uma obra, né, que brinda a todos da área do direito. Como é que foi que surgiu essa parceria com o professor espanhol? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quero agradecer inicialmente o convite. É uma honra imensa participar desse conceituado programa que tem tanta relevância para a comunidade acadêmica e, sobretudo, para quem atua na área do direito. Esse estudo, na verdade, surge no Departamento de Direito Penal da Universidade de Granada. Durante os debates sobre diversas temáticas, se observou que a pena, ou a finalidade da pena e sua aplicação perante a sociedade, sobre o tecido social, é um tema de relevância e de preocupação de ordem internacional. A Espanha também discute qual é a finalidade da pena. O Brasil também hoje discute, a pena serve para ressocializar, intimidar, qual é a finalidade que deve ser aplicada, portanto, a pena. Observando esse fator e esse elemento, surge a ideia, juntamente com o catedrático da Universidade de Granada, Miguel Olmedo, que produzia estudos sobre a finalidade do direito penal em si, que me convida para que elaborássemos um trabalho com esses dois enfoques. Um na perspectiva da missão do direito penal e, claro, atrelado a isso também a finalidade da pena na sociedade. Então, essa obra conta com 190 páginas, é um trabalho que eu tenho um grande orgulho, porque foi feito com muito estudo, com muita dedicação, e estamos apresentando à comunidade jurídica brasileira, porque é uma tradução de um trabalho publicado, que nós já publicamos em espanhol, e provocando exatamente essa discussão sobre a finalidade da pena. E quem está aí, seja na graduação, no doutorado, ele é um livro referência. É um livro... No Brasil e fora do Brasil. Exatamente, e acabo de receber a notícia que a Universidade de Granada, o Departamento de Direito Penal, nos brinda com a indicação deste livro como bibliografia do doutorado em Direito Penal e Política Criminal, o que é uma responsabilidade imensa, mas também uma satisfação, uma gratificação enorme. Esse livro é dedicado ao professor Morillas Cueva, que é catedrático da Universidade de Granada, é um grande autor, um grande penalista, e que recebe de nós essa atenção em relação a tudo que eles vêm publicando e já publicou. Professor, como é que a obra está organizada? De que forma vocês organizaram os capítulos? O que é que a gente pode encontrar? Eu sei que o senhor já falou de uma maneira geral, mas... Nós vamos encontrar, Carla, três capítulos. O primeiro dedicado exatamente ao estudo do direito penal em si, e sua missão, que é de proteger bens jurídicos, valores sociais, aquilo que a sociedade entende de maior relevância, de maior importância, que merece a proteção do Estado. A primeira discussão é nesse sentido. A segunda é em torno de qual é o conceito de pena. O que é pena? Segunda coisa, quando é que a pena se justifica? Por que é que se justifica punir alguém? Por que é que se justifica instituir a pena como um instrumento de combate à criminalidade? Neste enfoque também, e aí sim é o ponto auge da obra, é estabelecer ou discutir quais são as correntes teóricas, quais são as teorias que fundamentam determinadas posições jurídicas. Por exemplo, vamos supor alguém defende pena de morte. Não basta dizer eu defendo pena de morte. Qual é o argumento jurídico, qual é o fundamento teórico que respalda essa defesa de uma pena de morte, de uma pena de prisão perpétua, de uma ressocialização, de criação de consciência coletiva, de intimidação pessoal, de intimidação coletiva? Quais são, portanto, as teorias que dão ao aluno, ao estudante de graduação e pós-graduação, o argumento jurídico em defesa das suas posições? Esse é o grande trabalho que estamos propondo. O direito penal no Brasil, o Estado democrático do direito, ele tem sido um estilo
tolerância zero, autoritário? Nós observamos que o Brasil ele tem uma tendência muito grande em torno do endurecimento do direito penal. Cada vez mais observamos uma discussão em dar muito mais uma resposta rápida à sociedade do ponto de vista de modificação legislativa, e essa resposta rápida, em regra, resulta numa alteração do Código Penal endurecendo a pena e passando para a sociedade a falsa sensação de que isto resolve a criminalidade, quando, na verdade, o direito penal deve ser entendido como a última ratio, que é isso, a última razão, ou seja, a última possibilidade da sociedade do ponto de vista de resposta diante de determinados conflitos. E um outro problema é assim, esse endurecimento, ele é uniforme, independente da classe social? A gente pode dizer que tem sido dessa forma? A gente observa que há um histórico de preconceito. Isso é verdade, isso é visto em uma série de momentos históricos e de uma evolução histórica. Se a gente fosse observar só para ilustrar, na época do Código Penal do Império, existia, instituído no nosso Código Penal, uma pena de 50 chicotadas por dia, agora somente para escravos. Claro que dentro de um contexto histórico você observa que tenta se preservar, e a Constituição Federal de 88 é um marco relevante do ponto de vista de estabelecer a igualdade, mas se observa que há determinados casos que o tratamento é diferenciado. Como, por exemplo, basta observar alguns casos em que há uma grande incidência da mídia. A resposta estatal passa a ter uma aplicação, a dosagem mais dura do que em determinados casos em que não há uma vigilância por parte da imprensa. Então, é sob pressão, né, professor? Sob pressão. E aí a pergunta que jogamos no nosso livro, qual é a finalidade da pena, então? O ordenamento jurídico brasileiro, ele diz que a pena ela serve para reprimir e prevenir. Está lá no artigo 59 do Código Penal. Ora, então é tudo. A pena para o ordenamento jurídico brasileiro é tudo, ela serve para retribuir, ela serve para prevenir. Prevenir quer dizer criar consciência coletiva, quer dizer ressocializar. Então, quer dizer que nós assumimos no ordenamento jurídico brasileiro a função total e como é a toda salvadora da pátria. Salvadora da pátria, e que nós sabemos que na prática, lamentavelmente, não conseguimos, pela via do Código Penal somente, resolver o problema da criminalidade. E eu sou um pouco... eu não acredito muito que somente pela via de reformas do Código Penal se possa resolver sérios problemas relacionados à criminalidade. Porque o problema é bem mais amplo, envolve questão de educação, questão social, envolve outros aspectos que termina sendo mais fácil para o legislador estabelecer uma reforma no Código e passar essa falsa sensação para a sociedade que agora a coisa vai funcionar bem, do que propriamente atacar grandes problemas que são problemas sociais, educação, políticas relacionadas ao cumprimento da pena durante a execução penal, que são elementos esquecidos. O problema, então, ele é macro, né? Assim, do ponto de vista que assim, não se quer encarar que não pode ser algo isolado para resolver um problema. Então, Perfeito. simplesmente repassar para o direito penal, olha, o problema é seu, resolve, você vai dar conta do todo. Do todo, e observe, Carla, no momento que você aplica uma pena, o que é que a sociedade espera? Que no futuro não volte a ter aquele crime, ou pelo menos aquele criminoso não volte a praticar um novo crime. E aí você começa a falar sobre políticas como ressocialização, que nós sabemos que está fadada ao insucesso diante da demonstração de ineficiência dessas teses. O presídio como o Serrotão não pode ressocializar ninguém, ao contrário, dissemina fatores que vêm exatamente contaminar esse processo de ressocialização. Mas é a nossa lei de execuções penais que está dizendo que a finalidade da pena, no ordenamento jurídico brasileiro, no momento da execução penal, é a ressocialização. Quais são as políticas que nós adotamos na prática do ponto de vista ressocializadora? Nenhuma, ou melhor, mínima. Ou seja, o próprio Estado não tem estrutura de cumprir aquilo que se propõe e o que é pior, assumindo compromissos internacionais. O Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, tem lá a assinatura do Brasil se comprometendo a dizer a grande mentira internacional de que o Brasil cumpre pena privativa de liberdade preocupado com a ressocialização. Professor, diante disso tudo que o senhor coloca, quais são os principais desafios do direito penal? Eu acredito que o maior desafio, sobretudo quando se fala de finalidade da pena, é reforçar uma coisa chamada fiscalização. E, Carla, eu vou dizer por quê. Agora mesmo tivemos um endurecimento, por exemplo, no aspecto da corrupção. Há alguns anos atrás, a pena de corrupção era de 2 a 6 anos. Diante de um escândalo nacional, o legislador rápido, vamos dar uma resposta à sociedade e eleva essa pena
de 2 a 12 anos. A pergunta é, acabou a corrupção no Brasil? Estamos discutindo diariamente. O cenário nacional mostra que tem pessoas que desafiam a norma do Estado neste sentido. Ou seja, o Código Penal sozinho não vai conseguir resolver. Então, precisamos reforçar, e esse é o grande desafio, uma coisa chamada fiscalização. E com um exemplo bem simples. Basta ver, houve um endereçamento relativo à lei seca, e com relação à lei seca, se a gente observar, há de qualquer forma um temor do ponto de vista de beber e dirigir por parte de muitos, porque houve esse endurecimento, mas a pergunta é simples, as pessoas pararam de beber e dirigir? Ou estamos aqui e ali a se deparar com alguém, olha no aplicativo do seu celular onde é que tem fiscalização. Então, para que possa exatamente respeitar a norma instituída pelo Estado. Então, esse elemento fiscalização, ele é essencial no combate à criminalidade. Isso me faz lembrar um pouco uma expressão que o brasileiro aprendeu a utilizar, que é, tem lei que pega e tem lei que não pega. E, ao mesmo tempo, me faz remeter por que a gente passou culturalmente a associar o uso do cinto de segurança, também determinado por lei. Exatamente, é essa ideia do medo da fiscalização, olha a fiscalização, e talvez não precisasse nem endurecer tanto com relação à lei seca, se tivesse realmente uma fiscalização efetiva, porque já tinha havido no Brasil já um endurecimento relativo à lei seca. Posteriormente, teve essa nova modificação, que foi bem-vinda dentro de um aspecto cultural, porém, sozinha ela não vai conseguir resolver se a gente não tiver mecanismos de fiscalização, Carla. E se me permite, somente um dado que eu acho um dado importante, se a gente observar pessoas socializadas. A título de exemplo, imagine aí um caso como aquele do governador de Brasília, apenas para citar, e sem querer adentrar no conteúdo do fato, mas o que é que faz um sujeito que é socializado, que convenceu uma população inteira a ter a credibilidade e o apoio de uma sociedade, e ele desafiar uma norma do Estado para receber um determinado valor que é produto de ilícito. Então, observem que um sujeito socializado, que tem consciência sobre a norma, na verdade, ele está apostando muito mais numa coisa chamada impunidade, ou seja, que não será descoberto, ou seja, que os mecanismos de fiscalização não descobrirão aquela atuação. Não funciona. Ou não funciona, ou não, naquele ponto concreto, ou naquele caso concreto, não chegará a investigá-lo. Então, apostando nisso, é que ele rompe exatamente essa expectativa da norma, que é proteger a sociedade, no caso, a administração pública, a título do exemplo. Nós vamos fazer uma pausa e depois do intervalo a gente fala sobre redução da maioridade penal. É um minuto só. Voltamos ao programa Tema Jurídico, que hoje conversa com o professor do curso de Direito da Facisa, Félix Neto. Professor, no bloco passado a gente falava sobre a questão até que ponto a mudança, colocar certos crimes como hediondo vai fazer realmente mudar o comportamento. E, na mesma perspectiva, a gente pergunta em relação à redução da maioridade penal. Até que ponto, de fato, essa redução contribuiria para a gente conseguir resolver esse problema da juventude envolvida com criminalidade? Esse é outro ponto de absoluta importância de discussão e, sobretudo, Carla, de reflexão. Não adianta tratar uma temática como essa, séria como é, a redução da maioridade penal, dentro de um panorama meramente punitivo. Ou dentro de uma expectativa de um oba-oba, vamos encontrar mais uma resposta, talvez eleitoreira, e tentar passar novamente a falsa impressão de que isso vai resolver o problema da criminalidade. O que é que adianta reduzir de 18 anos para 16 anos se nós não vamos aplicar ao menor de 16 anos as políticas públicas e as políticas necessárias tratadas para a ressocialização ou exatamente para que não haja o ingresso dessas pessoas no crime? O que é que adianta de reduzir de 18 anos para 14 anos de idade se é possível que um menor de 13 anos de idade, no momento da formação de sua consciência, vai ser cooptado pela criminalidade? O que é que adianta, como eu já vi proposta do Congresso Nacional, de redução de 18 anos para 12 anos de idade, como eu vi, foi um dos debates existentes na casa, e quando, na verdade, nós vamos apenas reduzir e aplicar o Código Penal para essas pessoas, sem aplicar as diversas políticas, as diversas medidas
que são necessárias também ao combate à criminalidade. Acho que o nosso sistema penitenciário ele não tem condições de receber, pelo menos como tem que receber uma pessoa menor de 18 anos. O problema é que também não está na lei, né? Não está na lei. O que é pior, ele não tem condições, do ponto de vista de dar esse tratamento ressocializador e que se espera. Você diz, professor, mas muito bem, tem pessoas que irão cometer crimes e vai receber o tratamento do ECA. É verdade. Isso está acontecendo na prática, é um ponto de reflexão e de preocupação para todos. Ninguém aceita a criminalidade, ninguém concorda com a criminalidade, mas nós vamos punir com essas prisões que nós temos? Nós vamos fazer fábricas de pessoas completamente deterioradas do ponto de vista psicológico e do ponto de vista social e vamos acatar de forma pública e achando que isso é suficiente, que basta a aplicação de uma pena e isso é suficiente para resolver os problemas da criminalidade? Acho que não. Poderia até existir uma redução da maioridade penal, desde que se fosse dentro de um contexto de um ataque às diversas causas da criminalidade. E não somente como uma resposta pontual, que não resolve o problema da criminalidade. Então, deixa assim? Não, poderíamos começar exatamente do ponto de vista de aplicação dessas políticas em torno de fiscalização, e acho que esse é o primeiro fator. Outro dia via uma das reportagens em que o adulto se utilizava de um menor de 16 anos de idade. E a polícia chegou, o adulto conseguiu fugir, o menor não. E o menor foi apreendido. Será que esse adulto não teria utilizado um de 15 anos? E se a redução fosse para 14, será que ele não teria utilizado de 13? Sem dúvida. E vamos expor cada vez mais pessoas de idade menor a serem cooptados pela criminalidade? É um elemento de reflexão absolutamente sério. E aí vamos sair de uma ponta do jovem como autor de crime para o jovem vítima do crime. Agora a gente acabou de tornar crime hediondo aquele que explora sexualmente crianças e adolescentes. Como é que o senhor vê essa mudança? É outro ponto de preocupação. De fato, em alguns casos, qual é a missão maior do direito penal? É escolher quais são aqueles bens de grande relevância. Aí sim, do ponto de vista de grande relevância social, bens jurídicos, como nós chamamos, bens jurídicos, vida, liberdade, quais são esses grandes bens jurídicos que nós realmente precisamos revestir com a finalidade da aplicação do direito penal. Esses bens realmente devem ter um tratamento do Código Penal, o Código Penal deve olhar de forma dura, deve passar a ideia para a sociedade de que a norma existe, que ela é aplicada no caso concreto. Mas observe, Carla, que existem vários outros casos e que seria absolutamente dispensável a aplicação do direito penal como pena, como medida de repressão. Quais, por exemplo? Estamos utilizando o direito penal ainda para casos como bigamia. Estamos utilizando o direito penal ainda para casos de crimes de menor potencial ofensivo. Houve uma despenalização relacionada ao uso de drogas, mas ainda não houve uma descriminalização. E nós aplicamos, apesar de não ser pena de prisão, ser advertência, a gente está na linha de determinar a participação em cursos, mas são elementos que hoje o nosso Código Penal deve estar voltado exclusivamente para os grandes crimes e para os grandes pontos em que haja efetivamente a necessidade do chamamento da nossa lei e desse braço punitivo por parte do Estado. E como é que o senhor vê as penas alternativas para os crimes menores? É um elemento de absoluta importância. Não tem sentido a gente dedicar penas como pena de prisão a um sujeito que recebe uma pena de 2 anos, uma pena sem maior impacto do ponto de vista jurídico. Por exemplo, uma lesão corporal, imagine, leve, um sujeito empurrou outro, machuca a cabeça, etc. Vou aplicar uma pena de prisão para esse caso? Esse caso poderia ser resolvido, inclusive, por outra via, que não o direito penal, através da aplicação de instrumentos repressores também, talvez através até de outro mecanismo do direito, mas não o direito penal. O direito penal, a missão maior dele é elencar, é estabelecer quais são os bens jurídicos prioritários e revestir de uma forma adequada de uma proteção efetiva. Ok. Vamos fazer uma pausa e retornamos em 1 minuto. Não saia daí. Chegamos ao último bloco do programa Tema Jurídico. O professor está chegando ao final e está muito interessante a conversa. Queria introduzir agora um tema que está muito em voga no momento, que é essa história do brasileiro querer fazer justiça com as próprias mãos e o perigo que isso
é real para a gente, para a sociedade como um todo. Como é que o senhor vê isso? Essa sua pergunta me lembra um caso prático que discutimos na Universidade de Granada, no Departamento de Direito Penal. Existe um caso em que uma mulher era repetidamente agredida por seu marido. Todos os dias que o marido chegava em casa, por volta das 7 horas, relatava o caso, e ela então era submetida a uma agressão injusta, insultada, lesionada, enfim, essa pessoa era alvo de uma ação criminosa absolutamente inaceitável e repetida ao longo de aproximadamente 1 ano e meio. E a mulher, todos os dias que chegava em casa, já sabia que na hora que seu agressor chegasse ao lar, ela iria sofrer algum tipo de violência. Uma pessoa bem conceituada, querida no trabalho, boa mãe, esposa exemplar, ou seja, uma pessoa absolutamente socializada. E então, em determinado dia, essa mulher, está relatado no caso, veste a melhor roupa, coloca o melhor perfume, prepara a comida que o seu marido gostava, serve, e o seu agressor chega em casa, não agradece e parte para agredir a sua vítima. Ela então, agredida, no momento da agressão, pensou inclusive em retribuir essa agressão, tirando inclusive a vida do seu marido, mas se via frágil diante do seu agressor. Ela então espera que ele vá dormir. E no momento em que ele dorme, ela vai até o fogão, coloca a água para ferver, a água começa a fervilhar, ela se certifica que está borbulhando e em determinado momento pega essa água e despeja no ouvido do seu marido. A pergunta é, essa mulher merece uma punição ou não? Qual a finalidade da pena? Essa discussão nós tratamos no nosso livro e a discussão seria exatamente a seguinte: se eu observar do ponto de vista da ressocialização, eu não tenho por que aplicar pena, porque é uma pessoa socializada. Não haveria essa finalidade do ponto de vista punitivo se a ideia for buscar exclusivamente a ressocialização. Ela não é um perigo para a sociedade. Não é um perigo, está socializada, ela tem bom trabalho, ela tem bons amigos, ela só tinha um problema na vida, que era o seu agressor. Um crime passional, né? Crime passional. Por outro lado, se observa do ponto de vista de consciência coletiva, outra finalidade, é necessário aplicar uma pena, para que passe um recado para a sociedade, dizendo que determinadas condutas não podem ser aceitas. Como, por exemplo, devolver um fato criminoso, você tomando a iniciativa sem procurar os meios legais. Se a teoria a ser adotada fosse, por exemplo, a teoria absoluta da devolução do mal, essa mulher deveria morrer também, da mesma forma. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Então, são as discussões que nós estamos lançando e trazendo para a academia na nossa obra. Qual é a parcela de contribuição do direito penal para o controle da criminalidade? Como é que a gente pode fechar essa questão? É absolutamente importante. O direito penal se propõe a isso. Um dos pontos, um dos pilares maiores do direito penal é exatamente atuar de forma incisiva para que venha a coibir o fato criminoso. Esse ato, e puxando novamente para a pena, ele é discutido a partir de várias vertentes. Por exemplo, a teoria absoluta da pena entende que pouco importa o futuro, pouco importa os próximos atos, mas, na verdade, o direito tem que se propor a observar 2 fatores: o dano causado e a culpa do sujeito, e cada pessoa que vier a ofender a norma do Estado merece receber essa retribuição. Já as teorias prevencionistas, eles tentam pautar a discussão do ponto de vista exatamente qual é a pena mais adequada para que haja uma inibição do ponto de vista social e coletivo para futuros atos criminosos. Seja observando de forma geral, ou seja, para a coletividade, para que as pessoas da coletividade não venham a cometer novos crimes. E aí qual seria a melhor pena? E aí essa é uma discussão proposta pela teoria prevencionista geral. Ou, por outro lado, a sociedade não cometeu crime, não tenho por que me dirigir a ela ainda. Minha preocupação é com aquela pessoa exclusivamente. Então, qual seria a melhor pena para que eu possa aplicar diretamente a esta pessoa, para que esta pessoa, ela, não volte a cometer futuros crimes? Então, essa discussão está dentro do panorama efetivo do controle da criminalidade, ou seja, do pensamento jurídico, do pensamento penológico, do ponto de vista de evitar futuros crimes. Professor, nesse momento em que a gente percebe uma cobrança da sociedade por penas, o endurecimento das penas, a justiça com as próprias mãos, o senhor acha que a gente tem hoje um olhar diferente, o brasileiro tem um olhar diferente
no que se refere à aplicação da pena de morte e da prisão perpétua? Eu não tenho dúvida de que se fizesse talvez uma consulta popular, o número de pessoas que defenderia a pena de morte no estado de criminalidade que a gente vive hoje, ou prisão perpétua, seria um número de pessoas, um percentual alto, acredito nisso. A grande questão que vejo que está por trás dessa discussão é exatamente, primeiro, qual é a finalidade disso? Segundo, a nossa Constituição Federal proíbe. Terceiro, não seria melhor para a sociedade uma discussão de uma utilidade da pena? Beccaria discutia isso, melhor do que matar alguém é colocar, por exemplo, para trabalhar em obras públicas, o benefício social é muito melhor. Outros autores defendem exatamente que haja uma finalidade específica de ter essa pessoa de volta na sociedade melhorada, e aí seria dentro do contexto ressocializador da pena. A grande preocupação em torno desses argumentos todos é tentar definir o que é que nós pensamos em relação à pena. Como é que a pena deve atuar no contexto social? Essa é a grande discussão. Qual é o lugar da pena? Exatamente, o que é que nós queremos com a pena? E nós vamos ter teoria para tudo. Nós temos teoria para a pena de morte, nós temos teoria para prisão perpétua, nós temos teoria para ressocialização, mas no final, o que é que o brasileiro ele pretende com uma punição? O que é que nós pretendemos com a pena? Sem esquecer que o direito penal, no momento da definição, ele não é aplicado só para bandido. Ele é aplicado para todos, inclusive os injustiçados. Em algumas situações, observamos na prática que por fiscalizações ou inquéritos, ou enfim, no momento em busca de indícios de autoria e materialidade, você não encontra o indício correto. E termina, às vezes, investigando em torno de pessoas que lá na frente se observa que não tem absolutamente nada a ver com o fato criminoso. E aí já teve sua vida, né, exposta e, enfim... Um prejuízo para a vida toda. Perfeito. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui. Foi uma conversa muito proveitosa. Tenho certeza que o telespectador também vai achar. E queria que a gente abrir agora para as suas considerações finais, sem esquecer de dizer onde é que a gente encontra a obra. Eu quero agradecer imensamente a você, a toda a equipe da Itararé, da Facisa, ao Dr. Dalto, à professora Gisele, pela iniciativa de um grande programa que realmente é consultado pelos nossos estudantes e pelas pessoas interessadas no direito. O nosso livro ele está já nas livrarias, é possível encontrar em qualquer livraria. No site da editora Edju é possível encontrar esta obra e dizer que, para mim, é uma imensa satisfação estar aqui no seu programa. Obrigada. E obrigada a você também pela audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube.